A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde a todos. Aqui é o presbítero José Roberto com vocês em mais um encontro com a Palavra de Deus. Em primeiro lugar, já quero agradecer a Deus por estar nos dando esta oportunidade mais uma vez de podermos estar juntos nesta tarde de sábado maravilhosa. Uma alegria muito grande, como eu sempre falo, de poder estar aqui nesta rádio compartilhando a palavra de Deus, onde nós aqui aprendemos juntos. Agradecer também aí ao pastor Elcio, que é o grande responsável por esta rádio. Agradecer também ao diácono Jean Carlos, que está à frente desse trabalho lindo e maravilhoso. Que Deus abençoe vocês grandemente, no nome de Jesus, e que essa rádio continue produzindo frutos, alcançando vidas, alcançando pessoas aonde elas estiverem, no nome de Jesus. Eu quero aqui já iniciar aqui a nossa programação, mas antes eu quero deixar um recado. Devido a algumas pessoas me procuraram, outras me ligaram, me mandaram WhatsApp, dizendo que não conseguiram ouvir o programa no sábado às 3 horas da tarde e nem no domingo, que é a reprise pela manhã às 9 horas da manhã, devido a seus compromissos. Então eu resolvi fazer uma coisa que eu creio que todos vão gostar. Vai ser bom também para todos. Todas as mensagens, o que eu vou fazer? Já estou até fazendo, claro. Eu vou pegar os áudios desta mensagem e vou transformar em vídeos. Ou seja, vão ser vídeos só de áudio. E vou colocar lá no meu canal no YouTube. E assim, quando o ouvinte perder a programação por algum compromisso, algum motivo, ele vai poder ir lá no meu canal, entrar lá e ouvir a mensagem. Ela vai estar lá sempre. O meu canal se chama Falando sobre a Bíblia, presbítero José Roberto Soares. A URL do meu canal é www.youtube.com/josrobsoar. JOSROBSOAR, que é um identificador. Então, se você, caro ouvinte, que tem acompanhado a programação, se por algum motivo você perder a programação, você vai poder entrar lá no meu canal no YouTube, e vai me procurar lá e vai poder ouvir a mensagem, porque ela vai estar lá identificada lá. Como já está lá a primeira mensagem sobre as dispensações, 7 dispensações de Deus que nós estamos falando, e a primeira que é a dispensação da inocência, que é a aliança edêmica. Então você que perdeu, pode entrar lá no meu canal, que a mensagem vai estar lá, um vídeo em áudio com a mensagem, ok? Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade sobre as 7 dispensações de Deus. Nós falamos sábado passado e hoje nós vamos falar da segunda dispensação. A primeira, nós falamos sobre a dispensação da inocência, é a aliança edêmica, onde é uma dispensação em um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência e algumas revelações específicas da vontade divina. Falamos o que significa a dispensação, que literalmente no grego significa administração de uma casa e economia.
Então, é uma certa maneira de Deus tratar com o homem na administração variada dos seus desígnios em diferentes épocas. Hoje nós vamos falar da segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 1, que é também a aliança adâmica. Enquanto a primeira dispensação não teve uma duração muito certa, a segunda dispensação, de Adão ao dilúvio, teve uma duração de 1656 anos, quando deu-se a tentação e a queda do homem, até Gênesis capítulo 2. Temos visto muitas coisas boas, porém em Gênesis 3 a cena muda e o mal aparece. O tentador, com o aspecto de uma serpente, tenta a mulher e ela comete o pecado da desobediência, acompanhando-a Adão. Se a serpente era simplesmente influenciada pelo maligno ou se era uma positiva materialização dele, não sabemos. Não resta dúvida, porém, que Satanás ele foi a causa original da tentação. Nós vemos isso lá em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 9, e capítulo 20, no versículo 2. Ao menos é evidente que a serpente foi possuída por Satanás e chegou a ser identificada com ele, e o mesmo falou por ela. Gênesis capítulo 3, verso 1 e verso 4, diz que a serpente falou. Por que Deus fez o homem com a capacidade de pecar? Podia haver criatura moral sem capacidade de escolher? A liberdade é um dom de Deus ao homem. Liberdade de pensar, liberdade de escolher, liberdade de consciência, e sendo assim, ainda usa essa liberdade para rejeitar e desobedecer a Deus. E assim, desobedecendo, pecaram e trocaram sua inocência por uma consciência acusadora, sua ignorância por um conhecimento do bem que tinha desprezado e do mal que não podiam remediar. Tinha agora seus olhos abertos para descobrir o que teria sido mais feliz: ignorar e, impelidos por um sentimento de vergonha, trabalharam inutilmente para cobrir a sua nudez. Notamos aqui que Adão e Eva podiam estar tranquilos com os aventais de folhas que fizeram enquanto lhes parecia que Deus estava longe. Mas, em vindo o Senhor, logo se esconderam, sentindo-se aos olhos divinos, descobertos e envergonhados. Temos no pecado de Eva os seguintes resultados: a concupiscência do comer, quando ela falou boa para comer. Temos a concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. E, terceiro, a soberba da vida, desejável para entendimento. Notamos que a primeira consciência do pecado foi a vergonha que eles tiveram ao encontrar-se com Deus, ao ponto de fazerem aventais. Gênesis capítulo 3, verso 7. O Todo-Poderoso então fez túnicas de pele de animal para vesti-los. Gênesis 3, verso 21. A aliança adâmica. A aliança adâmica determina a vida do homem decaído e marca condições que prevalecerão até a época do reino eterno.
a própria criatura será liberada do cativeiro da correção para a uberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Os elementos da aliança adâmica são os seguintes. Primeiro elemento, a serpente, instrumento de Satanás, amaldiçoada. Segundo elemento, a primeira promessa de um Redentor, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Terceiro elemento, a condição da mulher mudada em 3 sentidos, Gênesis capítulo 3, verso 16. Ou seja, a concepção multiplicada, maternidade ligada com o sofrimento e sujeição ao homem. Quarto elemento, a terra amaldiçoada por causa do homem. Quinto, o inevitável cansaço da vida. Sexto, o leve trabalho do Éden. Gênesis 2:15, mudado para o serviço laborioso. Gênesis 3, verso 18 e 19. E sétimo elemento, a morte física. Gênesis capítulo 3, verso 19 e Romanos capítulo 5, verso 12 e Romanos 2. Para a morte espiritual. Você que está me ouvindo, você pode sempre estar com um caderno e uma caneta na mão para fazer anotações das referências bíblicas, porque são muitas, então não vamos conseguir ler todas, até por causa do tempo. Então você anote para depois você conferir, estudar, ouvindo a mensagem e lendo as referências bíblicas, ok? Deus dá uma demonstração que sua atitude para com o homem é sempre com o intuito de fazê-lo compreender sua pequenez e dependência, mas jamais deixar de prover. Aqui temos 2 ofertas diferentes. Primeira, Abel oferece sangue. Ele mostrou penitência e desejo de aproximar-se de Deus. O sacrifício foi feito pela fé nos atributos que ele via em Deus. Devemos observar que havia uma grande diferença na conduta de Caim e de Abel, que era um homem de fé e obediente ao Senhor. E Caim ofereceu dos frutos do campo que cultivava, demonstrando um espírito de alta confiança, onde temos uma oferta sem fé, movida pela rebelião e pelo desprezo ao Redentor. Deus recebe a oferta de Abel, e Caim revolta-se e mata seu irmão. É bom notar que a primeira contenda entre irmãos resultou em ódio, separação e morte. E segunda oferta, Caim foi o primeiro a construir cidades e o primeiro a glorificar o nome do homem. Gênesis capítulo 4, verso 17. Edificou uma cidade e pôs o nome de seu filho Enoque. A sua linhagem ímpia, Lameque, o primeiro polígamo, isto é, possuía mais de uma mulher. Gênesis 4, 23 e 24. Brigou com um rapaz, saiu ferido e o matou. Jabal, um dos filhos de Lameque, distingue-se como o primeiro homem a ocupar-se da pecuária e a adotar uma vida nômade, habitando em tendas, talvez em desafio ao mandamento. Jubal, outro filho de Lameque, foi o inventor de instrumentos musicais. A música é
do Senhor, e haverá maravilhosas harmonia no céu. Tubal-Caim era fabricante de artefatos de ferro e cobre. Possivelmente foi o primeiro homem a forjar armas bélicas por causa desses materiais. Em Gênesis capítulo 6:13, pois a terra está cheia de violência dos homens. Isso indica a origem de crimes, homicídios e obras iníquas. Esses homens, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, eram homens ímpios. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Depreendemos de Gênesis 4:25 que o assassinato de Abel teve lugar pouco antes do nascimento de Sete, isto é, uns 130 anos depois da criação do homem. Por isso não devemos pensar que Abel e Caim fossem os únicos filhos de Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 20, lemos: Eva, mãe de todos os viventes. E em Gênesis capítulo 5, verso 4, registra que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. A tradição diz que foram 33 filhos e 27 filhas. Esses naturalmente tiveram descendências. Por isso, quando Abel morreu, provavelmente havia muito mais gente no mundo do que se pensa. Deus coloca um sinal em Caim, lá em Gênesis capítulo 4, verso 15. Lê-se: Jeová deu um sinal a Caim. Não devemos entender que ele fosse marcado, mas que Deus, de alguma maneira, assinalou a pretensão divina. Uma pergunta frequente é esta: com quem casou Caim? A resposta, por uma suposição, é esta: com uma irmã dele. Você talvez vai ignorar este casamento, mas não deve esquecer que a proibição de casamento com um parente próximo veio só 2.500 anos depois. Você pode ver isso lá em Levítico capítulo 18, verso 6. Sabemos que tais uniões ilícitas para os israelitas eram praticadas por outros povos. Levítico 18, verso 24. Não podemos continuar nesta história, pois é muito longa. Uma outra hora nós podemos falar sobre essa história. Ao chegarmos à terceira dispensação, é necessário que conheçamos a genealogia de Adão a Noé e suas idades relacionadas. Adão, 930 anos. Sete, 912 anos. Enos, 905 anos. Cainã, 910 anos. Maalalel, 895 anos. Jered, 962 anos. Enoque, 365 anos. Matusalém, 969 anos. Lameque, 777 anos. E Noé, 950 anos. Temos aí uma influência do pecado na raça humana. O homem perdendo vida, saúde e alegria. E hoje, o salmista, ele afirma que os nossos dias são de 70 anos. E se alguns chegaram aos 80 anos pela sua robustez. Salmo 90, versos 9 e 10. No começo da dispensação, colocamos
sua duração de 1656 anos. Vamos dividi-la agora de Adão, que viveu 930 anos, e Noé, 950 anos. Entre a morte de Adão e o nascimento de Noé temos 126 anos. Do dilúvio a Abraão temos 427 anos, e Noé viveu 600 anos antes do castigo divino e 350 anos após. No final da dispensação da consciência, os homens estavam em um estado de iniquidade desenfreada, soltando as rédeas às práticas carnais, isto com exemplos vividos pela geração passada, resultando em costumes e corrupção do povo antediluviano. Seu cálice de iniquidade encheu-se, porém o justo Noé passou a avisar seus compatriotas do que poderia acontecer. Foram 700 anos de pregação. Alguém uma vez me perguntou se Noé tinha pregado para aquele povo, e aqui está a resposta. Foram 700 anos de pregação. Então o Senhor disse: arrependo-me de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração, disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Livro de Gênesis, capítulo 6, versos 6 e 7. Um período longo de 1656 anos, onde a raça humana havia aumentado muito, e o Senhor destruiu com o dilúvio, o qual durou 1 ano e 10 dias. Noé entra na arca no dia 17 do segundo mês, quando tinha 600 anos, e continuou até o dia 27 do segundo mês no ano seguinte. Gênesis, capítulo 7, verso 11, livro de Salmos 1, verso 22. Perdão. O que significa a arca? Era um simples e clara figura de Cristo, em um meio de salvação pela qual uma geração passou pelas águas da morte e saiu salva do juízo divino. Os refugiados na arca escaparam da sorte dos ímpios. Assim Cristo nos salva por sua morte e ressurreição, se somos achados mortos nele. Para quem está nele não há condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Noé não esperou o pronunciamento de um juízo. O que ele queria é que sua família fosse salva por meio da arca, não importando com quem não cria em sua pregação. Seu dever foi cumprido. Então nós já aprendemos uma lição aqui, que nós temos que, independente de quem vai querer ou não ouvir a pregação, nós temos que pregar a palavra, pregar a salvação a todos. O incidente do dilúvio é uma dúvida, o exemplo clássico de juízo divino. Perdão. Reformulando aqui, o incidente do dilúvio é, sem dúvida, o exemplo clássico de juízo divino, e por isso deve ser aceito como o tipo e ensino do Espírito Santo sobre o assunto. Temos que juízo é uma obra estranha de Deus. Isaías 28, 21 significa que é diferente de falar
que Deus é amor, paz, alegria, prazer e misericordioso. O juízo ele tem 5 aspectos diferentes. O primeiro aspecto do juízo é para a glória de Deus. O segundo é para instruir as nações, Isaías 26, verso 9. O terceiro é para purificar, Gênesis 15, 16. E quarto, o juízo é, consequentemente, uma libertação do mal. E quinto e último, ele é profético. O desfecho da dispensação da consciência não significa que Deus deixou de usar a consciência como um meio de falar ao homem. A consequência é conhecida como a voz de Deus dentro da alma. Noé e sua família haviam presenciado tanto o bem como o mal e eram responsáveis, junto com a sua posteridade, pela obediência à voz da consciência e a escolher o bem. O dilúvio marcou o término de um período de intervenção divina na história do homem e um novo começo com Noé e seus filhos. O aluno deve localizar esta dispensação da consciência no mapa das dispensações. Se você olhar lá, você vai encontrar essa dispensação. Mas eu creio que nem todos têm, poucas pessoas têm esse mapa. Eu quero deixar aqui para você, caro ouvinte. Você depois pode estar referente às referências que eu coloquei, que eu falei, aliás, na primeira e na segunda dispensação. Você pode até procurar na sua Bíblia, né? Um trabalhinho para você. Eu quero falar aqui sobre alguns questionários da dispensação, da primeira e da segunda, que é da inocência e a consciência. Então eu vou deixar aqui algumas perguntas, assim dizendo, melhor dizendo, para você estar respondendo aí, tá? Para forçar você um pouco a ler a palavra de Deus, e ali você vai encontrar, né, tudo isso ali no livro de Gênesis, desde o início, as respostas para essas perguntas, que são 11, tá? E aí você pode estar anotando, guardando, né? Quem sabe mais tarde você pode precisar, talvez tirar uma dúvida. E é bom também que a gente force um pouco, né, a mente, né, a estudar um pouco mais a palavra, tá? Então vou deixar aqui 11 perguntas, um pequeno questionário que fala sobre a dispensação, né? São perguntas sobre a dispensação da inocência e da consciência, que foi a primeira, e essa que eu estou terminando aqui, que é a segunda. A primeira pergunta que eu quero deixar para você, né, se você não conseguir anotar todas, como eu falei no início, eu estou pegando as minhas mensagens, né, os áudios da minha mensagem, e estou transformando em vídeos de áudio e estou colocando lá na minha página no YouTube, no meu canal. Aí você pode entrar lá e você vai ouvir tudo novamente e pode copiar, fazer anotações com calma, pausando o vídeo. É bem melhor. Ok, caro ouvinte? Primeira pergunta: qual a função de uma aliança durante uma dispensação? Segunda pergunta: em que sentido o homem morreu quando pecou? Terceiro: por que foi rejeitado a oferta de Caim? Eu creio que muitos vão responder, né, já conhecem um pouco mais a palavra, são também estudiosos da palavra de Deus, não vai ter muita dificuldade. Quarto:
Qual foi a promessa que a aliança adâmica trouxe para a humanidade? Quinta pergunta: quem construiu a primeira cidade? Sexta pergunta: de quem o homem se tornou escravo? 7. Qual foi o primeiro resultado da queda do homem? 8. Quem foi o primeiro polígamo? 9. Mencione 2 nomes da linhagem ímpia. 10. Qual a duração da dispensação da consciência? E 11. Como se define uma dispensação? Então, quero deixar aqui essas 11 perguntas para você procurar na sua Bíblia. Talvez você tenha também alguns livros falando sobre as dispensações, mas isso é bom para nossa mente. A gente aprende um pouco mais sobre a palavra de Deus, ok? Bom, aqui eu vou terminando aqui, né, o estudo sobre a segunda dispensação. Como eu falei, nós vamos falar sobre as dispensações, 7 dispensações de Deus. E sábado passado eu falei sobre a primeira e hoje nós falamos sobre a segunda. A próxima dispensação vai ser a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, tá ok? Então você já anota aí, anota aí também a referência que está lá no livro de Gênesis 8, 15, verso 15 e Gênesis 11, verso 19, que é a aliança noética. Ok? Bom, mais uma vez quero aqui já agradecer a Deus, né? Vou terminando por aqui, o tempo já está se esgotando. Quero agradecer a Deus pela minha vida, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão me ouvindo neste momento. Eu gosto muito de estudar, de aprender, de falar da palavra de Deus. E creio que algumas vidas, algumas pessoas estão sendo edificadas. Meu intuito é de dar de graça o que eu tenho recebido de graça da parte de Deus. Então, Deus abençoe cada ouvinte que está me ouvindo. Deus abençoe a tua casa, a tua família. No nome de Jesus. Agradecer também mais uma vez ao pastor Elcio e ao diácono Jean Carlos, que estão à frente desse trabalho, são responsáveis por esta rádio, né? A rádio web, o Gospel Serrana, que tem semeado a palavra de Deus, né, por todo lugar. Eu creio que essa rádio ainda vai ser ouvida ainda muito longe, talvez, eu creio, do outro lado do mundo, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, que está sendo semeada, e vidas estão sendo transformadas, edificadas através desta rádio. Amém? Então agradeço em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo sábado às 15h, com o programa Encontro com a Palavra de Deus com o presbítero José Roberto. Deus abençoe a todos. Bye bye.